né? Você fazendo suas lives e eu fazendo as minhas, então, vai lá, vai É, começar. bora lá. Já começou. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Dr. Kleber. Boa Obrigada, noite. viu, Obrigada por você ter aceitado fazer essa live, esse bate-papo comigo essa noite. Fiquei muito feliz com a sua disponibilidade. E deixa eu só contextualizar. Eu vou falar aqui cumprimentando as pessoas, mas deixa eu contar para você o porquê que a gente tem feito essas lives. Claro que por momento da pandemia, né? Então a gente tem feito os nossos bate-papos, as nossas conversas bastante online. Mas antes disso, a gente já fazia o café com prosa nos bairros, enfim, unia mulheres, pessoas do bairro que quisessem participar, para falar e bater um papo, mas também falar de diversos assuntos sérios, né? Filho, educação, política, segurança, enfim, a gente geralmente era um sábado à tarde, a gente tomava um café e aproveitava para conversar também a respeito de diversos assuntos. Então, Legal. por conta da pandemia, a gente teve que adaptar o café com prosa e online. E também já falamos aqui de diversas, falamos sobre criança e adolescente, sobre funcionário público, professores, transportadores de van escolar, emprego, saúde, enfim, a gente já falou de diversos assuntos e é lógico, a gente não podia deixar de falar sobre segurança, mas uma segurança ligada com cidadania, e aí tá uma pergunta sobre o bate-papo, se violência se combate com violência. Mas eu não quero que você responda agora, doutor Kleber. Eu quero que você, eu vou te pedir para você se apresentar, e depois eu vou cumprimentar as pessoas que estão chegando, tá bom? Ok, ok. Então vamos lá. Bom, Juliana, em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar aqui com você, fazendo uma live nos modos atuais, né? Nós somos obrigados a assumir esse compromisso por conta da pandemia. A gente aprendeu fazendo. Então, a gente não treinou lives para depois Isso. publicar, né? Mas é um prazer estar aqui, participar desse bate-papo com você, do Café com Prosa. E eu entendi, é um tempo de bate-papos assim, bem eclético, né? Dá para discutir de tudo. Então eu me De sinto tudo. de uma forma honrado, porque não falaram sobre segurança pública ainda, né? Então, Sim. então Não, vamos lá. e segurança pública é um assunto que em qualquer reunião que a gente vai, né, qualquer situação que acontece mais acentuada, a segurança pública sempre está Por trás. sendo citada, né? Sempre tem algo para se falar. E então é um assunto que a gente tem muito para falar, e é lógico, deixar bem claro que eu sou professora, então, se você falar comigo sobre Fundeb, que foi votado agora, muita gente foi contra, a gente podia debater sobre isso e eu ia falar o meu ponto de vista. Agora, nada melhor do que conversar com alguém que é da área da segurança, né? Que eu tenho um senso comum, claro, a gente tem a nossa opinião, a gente escuta, pega dados, vê muita coisa acontecendo, mas é importante, eu acho que as pessoas elas valorizam muito quando tem quem entende, né, para falar do Sim. assunto, quem realmente vive. Então, eu estou muito feliz de fazer esse bate-papo com você, doutor Kleber, porque eu conheço um pouquinho do seu trabalho, a gente já até, em outros momentos, brigamos aí por algumas situações de segurança aqui na nossa cidade, e, enfim, então eu acho que vai ser bem bacana. Eu só vou aproveitar, antes da gente começar mesmo o assunto, eu vou cumprimentar as pessoas que estão entrando Tem bastante, aqui. E né? eu. Oi? Tem bastante, né? Bastante? Então, só que Legal. é impressionante, eu vou me perdendo aqui no. De verdade, eu vou me perdendo. Então, eu vou cumprimentar aqui a Edna Márcia de Souza, está dando boa noite. Boa noite, Edna, obrigada pela participação. O Márcio Leandro, obrigada, Márcio. O Márcio também falou comigo. O Márcio que conversou comigo, doutor Kleber, sobre as mulheres da época de Paulo, sabe? Foi um bate-papo muito Sim. bacana.
E nós vamos falar ainda sobre Maria Madalena. Então, em breve, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre Maria Madalena. O que mais? O Henrique Galvão. Obrigada, Henrique. Boa noite. Dando boa noite para nós dois. O Cláudio Fernandes, boa noite. O Cláudio está aqui também acompanhando. O Ronaldo. Obrigada, Ronaldo, pela participação. O que mais? A Juliana. Obrigada, Ju. Obrigada por participar. Também cumprimentando nós dois. Franklin Pardini. Boa noite, Franklin. Obrigada pela participação. O Franklin é de uma cidade do interior de onde eu morava. Ele é de Bilac. Boa noite, Franklin. Ah, é? Sim. Ah, Franklin Pardini. Somos amigos de Facebook. Somos progressistas. Graças a Deus. Eita, aí então nós estamos em casa. Leandro Lelo, obrigada, Leandro, pela participação. Matheus Ottoni, obrigada, boa noite. Paulo Fernandes, obrigada. Acompanha nosso debate. César, obrigada, César. Cezinha, obrigada por participar. E o Guilherme Andrade também, obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Luana, obrigada, Luana, pela participação. Boa noite. Lázaro, meu pai. Obrigada, pai. Valéria Chaves, obrigada. Ao César cumprimentando, imagina. Obrigada. Silvinha. Então, eu vou aproveitar e cumprimentar um monte de gente agora, porque depois a gente vai fazendo a conversa e a gente acaba, às vezes, passando. Diego, Raimundo, obrigada, Diego. Renata, minha irmã, também acompanhando a live. Obrigada. Zélia Procorro. Obrigada, Zélia, pela participação. Karina, Kelly, obrigada, Kelly. Luciana Martins, obrigada, Luciana, pela participação. Opa, boa noite, doutor, sempre acompanhando. Franklin Pardini aí, ó. Legal, muito bom. Então, vamos lá. Depois, no meio do caminho, a gente para e cumprimenta mais pessoas que vão entrando. Sim. Então, como eu falei, eu não quero já que você me responda se violência se combate com violência. Como eu falei, eu tenho minha opinião, né? Mas depois a gente vai, no decorrer da conversa, a gente vai... Pode até mudar, quem sabe, né? Dependendo do argumento. Sim. Mas, assim, eu queria começar falando, doutor, que ultimamente, principalmente nesse período de pandemia, aconteceu tantas coisas, e principalmente nós vimos nos noticiários uma violência que tem a ver com a violência racial, né? A gente viu o episódio nos Estados Unidos, nós vimos episódios aqui, os dados mostram que há um aumento muito grande da violência. A letalidade do ano passado, de abril do ano passado para abril desse ano, aumentou 50%. Geralmente, pega jovens, negros, pobres, né? Uma grande maioria ainda é essa população. Nós vimos episódios em São Paulo de jovens sentados na calçada e a polícia vem com uma truculência. Também tem uma fala, que eu não sei se é verdade, mas aqui no Brasil é a polícia que mais mata, mas também é a que mais morre. Então, com esses dados todos, além da violência contra a mulher, né, que daí é a violência doméstica também, que nesse período de pandemia cresceu, aumentou, mas sem entrar na violência doméstica. Nesses episódios que nós vimos aí do mundo e aqui no Brasil, nesses últimos dias, pegando a questão racial, esse recorte da questão racial, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se é fato, a polícia do Brasil é a que mais mata, é a que mais morre, porque parece até meio, se for isso, chegar com tamanha violência, porque a sensação é que a polícia está vindo com mais violência, tem uma fala de que violência se combate com violência, tanto do governo federal, acompanhando o governador do estado, acompanhando essa mesma fala, mas aí a gente vê que morre pessoas, muitas vezes, que não tem nada a ver com crime, muitas vezes que não estava armado na hora. Então, assim, a gente fica com aquela sensação, se está combatendo mesmo a violência, né? Está combatendo a violência a pessoa certa, os que são realmente criminosos. E aí, eu queria que você começasse falando um pouquinho desses dados, nesse recorte. Tá. Juliana, assim, vamos por partes, porque é um tema complexo, né?
Mas o que Sim, eu sim. gosto é muito complexo. Mas o que eu gosto de abordar no primeiro momento é o seguinte: as explicações que o Estado dá para o número imenso de mortes de pessoas inocentes é de que são exceções, porque a grande maioria dos policiais agem corretamente, age dentro da legalidade, e por isso o que acontece e que é noticiado pela imprensa são as exceções. Então, mas por que as exceções sempre acontecem com a população da periferia? Por que será que é sempre o negro, o pobre e o cara que mora lá longe que sofre a violência da polícia? Então, partindo desse pressuposto que a gente vai agora desenvolver uma discussão que é saudável, que não é crítica ao trabalho policial, mas uma construção para a melhoria do trabalho policial. Porque senão a gente vai ficar patinando, falando que a polícia é violenta porque a periferia é violenta. A periferia é violenta porque a polícia é violenta. Isso não nos leva a lugar algum. Portanto, partindo desse pressuposto que as exceções, né, as mortes acontecem com muito mais frequência na periferia, a gente tem que começar a discutir por quê. Você tocou no assunto interessante, já quero falar de pronto, porque provavelmente o policial desavisado que encontrar a live vai achar que eu estou criticando a polícia. De forma alguma, eu estou criando um debate para que a gente construa uma polícia melhor. E quando eu leciono nos bancos de escola da polícia, uma das coisas que eu falo com premência, com predileção. Nós temos que preservar a nossa vida como policiais. Depois a gente vai pensar em prender ou usar as armas de fogo que nós temos em legítima defesa e até para salvar, até para tirar a vida do outro, do oponente. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar como é que nós vivemos em segurança, né, como policiais. Deixa eu parar um pouquinho. Entrou um negócio aqui na minha tela. Opa, não. De novo. Sem problema. Isso acontece nas melhores lives. As nossas lives são cheias de surpresa. Exato. Aí, por que eu falo isso? Por que eu dou ênfase aos policiais em formação? ênfase na proteção à própria vida e depois pensar em tirar a vida de alguém. E aí nós pontuamos quais os momentos ou quais circunstâncias o policial está autorizado a tirar a vida do outro. Percebe como é difícil a gente lidar isso com polícia? Por quê? Porque a polícia trabalhou uma boa parte da sua existência falando que o delinquente, o que comete o crime, o que está cometendo o crime, ainda que não seja um delinquente, ele é inimigo. Quando, na verdade, a construção que a gente tem que fazer é de que ele é um cidadão errando. É um cidadão que está cometendo crime, mas ele jamais vai ser um inimigo. Inimigo é quem vem de fora e ataca o país, ataca a nossa nação. Esse é inimigo. Mas aquele que está aqui dentro convivendo conosco, esse jamais será inimigo. Este é cidadão, ele anda ao nosso lado, ele caminha junto conosco. E aí esta é a ideia de uma polícia melhor, tá? Uhum. E aí vem até a questão, né, doutor Kleber? Porque, às vezes, quando a gente entra nessa questão da polícia, você falou muito bem, nós, em momento algum, somos contra a polícia, de maneira alguma. Pelo contrário, tem hora que eu acho que até a polícia ela deveria receber mais, né? Até um programa que tinha aqui em São José, que era aquela delegada, atividade delegada. Isso. Eu achava de verdade, tudo bem que era bom para os policiais, mas até que ponto? Eu acho que o policial tinha que ganhar mais sem precisar trabalhar na sua hora de folga ou em horário de folga, porque de fato é um trabalho extremamente pesado, importante, necessário, só que a valorização, e eu já cheguei a comparar com o professor, né? Eu sou professora e estava a mesma política do professor trabalhar a mais no seu período contrário para ganhar um pouco mais, sendo que, na verdade,
tanto professor quanto policial deveria trabalhar aquele horário e ter o seu momento de lazer, o seu momento de folga, ganhando o necessário para não precisar fazer bico, né? Não precisar fazer e aumentar sua renda. E além disso, a questão também da tecnologia, de você ter realmente, como que se diz? Não é material, recurso, para que... Hã? Recursos. Não entendi. Recurso, exato. Recurso para que a polícia seja a polícia inteligente, a polícia assertiva, a polícia se expor menos nessa questão para que se guarde e ir direto para acabar com alguma coisa, mas ir mais certeiro nisso. Então, de momento, em hipótese alguma, a gente é contra. Mas você falou muitíssimo bem, são cidadãos que estão ao nosso lado e não é esse negócio de inimigo, né? Claro que tem aquela fala assim, e sempre me falam isso. Ah, mas se acontecer alguma coisa com a sua família, acontecer com a sua filha, acontecer com você, é lógico que a gente não quer que aconteça, e a gente quer que inibe, quer que diminua, quer que acabe com esse tipo de situação. A gente precisa diminuir essa violência, né? Mas, assim, não dá para eu também olhar para qualquer pessoa, não dá para olhar para um negro, pobre, jovem, e achar que é meu inimigo. Não, como que a gente vive? E aí, às vezes, não é um menino que está indo para um estágio, que está indo fazer um bico, que está indo para lazer, que está na rua, sem fazer nada, mas, assim, e é vítima muitas vezes. Então, Juliana, quando eu fiz esta introdução, falando primeiro do trabalho e da formação do policial, é para que nós tenhamos claro que a formação hoje ela tem melhorado e muito. Nós, professores de polícia, ou professores de policiais, nós temos nos empenhado em fazer o quê? Em trazer a dignidade humana que está lá na Constituição Federal para o dia a dia do policial, para que ele entenda que, apesar dele ser policial, e trazer consigo uma arma de fogo, a algema, o distintivo, toda a autoridade do Estado investida nele, ele tem que saber que este poder que lhe foi conferido não é um superpoder. Pode até ser um superpoder, mas ele não pode extrapolar esse superpoder em detrimento daquele que ele jurou honrar, jurou proteger. Então, ele não pode usar esse poderio bélico e pessoal para humilhar aquele que precisava estar sendo protegido, né? Então, é nesse sentido que a gente constrói a nossa polícia. E qual é a nossa polícia? Quem é a polícia que eu estou falando? Agora, se me permite, eu queria assim, compartilhar com o público qual a natureza das polícias que nós temos hoje no estado de São Paulo. Até para a gente saber quem é que pratica a violência e de que forma ela pratica esta violência. Nós temos a polícia militar e nós temos a polícia civil. A polícia militar, ela faz o trabalho de prevenção. Por isso que ela usa uniforme, por isso que ela anda tem as viaturas destacadas, devidamente identificadas, vermelho, preto, o giroflex ligado a todo tempo, o uniforme, a permanência nas ruas. Isto o mais... quanto mais visível, mais a polícia tem condições de ser vista e previne o crime, né? Sim. Esse é o trabalho da polícia militar. Uhum. Uma vez ocorrido o crime, já saiu da esfera de atuação da polícia militar e agora começa a atuação da polícia civil, que é a polícia que investiga. É a polícia que vai atrás do autor. É a polícia que quer saber quem praticou o crime, por que praticou o crime, quais as circunstâncias, quais as provas devem ser colhidas para que aquela pessoa que errou seja punida efetivamente. Então, nesse trabalho, também precisa investimento, também precisa existir um olhar mais acurado da administração para que ela não sem ter recursos para atuar, para fazer a polícia funcionar, comece a forjar provas, passe a tratar os eventos com impunidade. Então, percebeu como
uma coisa vai puxando a outra. É complexo. Inclusive, né, doutor, você falando aí que a situação às vezes fica até a ponto da polícia ter atitude e agir como bandido. Exato. Né? Exato. Então, é isso que deixa bem claro que não, que a polícia, você tem que se sentir seguro, você tem que confiar no trabalho da polícia, exatamente para diminuir a criminalidade, para investigar o crime, enfim, cada um no seu papel, e que você se sinta seguro, né? Porque a partir do momento que a polícia, com o seu poder, né, que tem um poder, sim, ela usa de maneira errada, e mesmo que seja uma minoria que é vista na televisão, você fica, de fato, com medo de qual polícia você confia. Se você realmente pode confiar naquela polícia que está fardada ou não fardada, enfim, você pode confiar naquela pessoa que se diz polícia e que, a princípio, é para você se sentir segura com isso, né? Então, Juliana, você tocou nesse assunto de se a gente tem que ficar com medo da polícia, né? A gente cresceu aprendendo a admirar a polícia. Pelo menos eu, quando era criança, a gente falava, vamos policial, olhava o policial, queria lá chegar perto dele para, né? Nossa, ele é policial. Eu cresci assim, muitas crianças cresceram assim. Só que, e muitas crianças também cresceram com a sombra da polícia, né? Olha, ele vai te prender, hein? Quando chegar uma criança perto da gente, uniformizado ou com o distintivo, você fala, cuidado que ele é policial, hein? Assim, tipo, com a criança, né? Já criando aquele temor na criança. Mas tudo bem, isso faz parte do imaginário popular, não tem problema. Agora, quando nós trabalhamos para melhorar a polícia, e eu vou falar sobre pessoas que eu convivi no ano passado. Eu fiz um curso em São Paulo que envolveu pessoas que daqui a pouco estarão dirigindo a polícia, né? Tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. E eu convivi com muitos oficiais da Polícia Militar e eles pregam que a Polícia Militar também quer melhorar o seu atendimento. E, de fato, o atendimento da Polícia Militar tem sido bom, muito bom. Para o tamanho de São Paulo, 45 milhões de habitantes, eles fazem um trabalho excepcional. Agora, existem as exceções, e essas exceções é que devem ser combatidas. Elas têm que se tornar exceções mesmo, e não estar nos noticiários todos os dias. Porque se a exceção, ela só acontece de vez em quando, e não todos os dias, concorda? Então, Concordo plenamente. Foi nesse sentido que, conversando com os colegas oficiais de polícia militar, que a gente acabou se entendendo, uma coisa é fato, que tem criminalidade, tem. Agora, que nós precisamos também respeitar aqueles que estão no crime, mas não são criminosos, não se dedicam à vida criminosa, nós temos que respeitá-los. É difícil, esse debate, ele é difícil e delicado. Por quê? Porque, assim, um menino que mora na periferia e está lá perto de um ponto de venda de entorpecentes, pode ser que ele esteja fumando, pode ser que ele esteja vendendo, pode ser que ele esteja passando por ali. Então, como é que o policial vai lançar o olhar sobre ele? Lógico, se ele está numa zona perigosa, que existe tráfico de entorpecente, que existe possibilidade de uma troca de tiros, violência, é lógico que o policial vai se precaver. Ele é preparado para isso. Agora, ele tem que usar essa prevenção, essa capacidade de se antecipar à surpresa, mas também ele não pode direcionar uma violência a quem não está envolvido diretamente com o crime. É difícil a gente lidar, a gente tratar desse assunto de uma forma tão assim, não, tá na quebrada, tá longe, tá perto de um ponto de venda de entorpecente, é tranqueira, é delinquente, é criminoso e não merece o respeito da polícia. Não é assim. Aliás, esse tempo já passou. Exatamente. Não, eu lembro, a gente fez um trabalho aqui, faz ainda até hoje, ali na região do Jardim São José, do Frei Galvão, Coqueiro, que é muito estigmatizado. Tem um certo preconceito até. E eu lembro que a gente fazia o trabalho lá político. Nós estávamos lá na comunidade, como tem a maioria, são famílias, e famílias bacanas, que trabalham, que os filhos estão indo para a escola, que ralam também. Enfim, claro que tem
um grupo, e em tudo quanto é lugar, né? Na verdade, tem. Mas, assim, quando me falava, porque você não deve ir lá, você não pode ir lá, e por que isso? Então, eu falei assim, não, mas é aí que a gente tem que ir. A política, as políticas públicas têm que entrar lá para levar esporte, levar educação, levar atividade cultural, porque aí as crianças vão vendo que tem outras opções, tem outros caminhos, elas podem sonhar em fazer outras coisas, e se a política acontecer, elas vão ver que tem outra opção, né? Juliana, se você que é política, você é vereadora de uma cidade de 700, 800 mil habitantes, se você não tiver liberdade para transitar, para conviver com as pessoas, ouvir as reclamações, ir lá na tribuna e reivindicar, quem que vai fazer isso? Então, você Exato. exerce um papel que eu reputo maravilhoso. Você tem que ouvir as pessoas, você tem que dar atenção a elas. E às vezes as pessoas vão até lá em momentos que lhes são só que eles são favoráveis, mas esquece de ir lá no dia a dia, de ver lá o pessoal sofrendo, reclamando, reivindicando. Então, esse papel que você faz é salutar para que nós passemos a discutir segurança pública com propriedade, na perspectiva de mudar efetivamente a atuação tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. E me permita que eu preciso fazer uma complementação sobre as polícias que nós temos no estado de São Paulo, tá? Então, a Polícia Militar faz prevenção, a Polícia Civil faz repressão, mas repressão no sentido de reprimir os crimes, não é repressão de usar a violência, ainda que em alguns momentos possa existir, tá? Mas a gente tem lutado para que isso seja minimizado cada vez mais. Mas além dessas duas polícias, nós também temos a polícia científica, que é a polícia que ajuda a polícia civil na produção de provas. Pessoal, quando tem um homicídio, quando tem um roubo, quando tem explosão de caixa eletrônico, são eles que vão nos auxiliar recolhendo materiais, recolhendo indícios, recolhendo vestígios que estiverem no local do crime para poder apontar, ó, fulano de tal, criminoso, esteve nesse local, ele participou do evento. Fulano de tal, tem sangue dele aqui, tem DNA dele aqui no material que ele deixou no local do crime. Então, essa é a polícia que ajuda fazendo perícias. E a perícia é não só no local, mas também quem faz necrópsias. O Instituto Médico Legal, que nós sabemos está lá na Vila Industrial. Essa é a terceira polícia, mas tem uma quarta, que foi criada pela Constituição Federal, que é a Polícia Penal, é a polícia das penitenciárias. Hoje, os agentes penitenciários são considerados policiais, chamado polícia penal. E são pessoas que trabalham com a gente, convivem com a mesma dificuldade que nós convivemos, e até pouco tempo eles não tinham direito a um porte de arma. Como é que você convive com pessoas encarceradas e você não tem condições de defender a sua própria vida numa situação de dificuldade? Aí fizeram um esforço e conseguiram criar a polícia penal, tá? É um bebê, é uma polícia bebê, que acabou de nascer, tem 2 anos e pouco, nem isso. Mas é bom que nós comecemos a falar, por quê? Porque eles também cuidam de uma parcela importante da nossa sociedade, que são os presos. E a gente vê um monte de reclamação, várias denúncias referente ao sistema penitenciário. Só que o sistema penitenciário no estado de São Paulo funciona. E aí funciona assim, deixa eu explicar como funciona. Porque no outro debate que eu travei, as pessoas falam assim, não, mas como que funciona? Tem violência para todo lado, tem 200 mil presos, o nosso sistema está falido. Eu falei, calma, deixa eu explicar a perspectiva do Estado. O nosso Estado tem mais de 240 mil presos, esparramados por 200 e tantos presídios, em várias cidades do estado de São Paulo. Ora, já pensou se não fossem construídos os presídios? Onde é que essa população estaria? Lógico, pode até ser uma política equivocada de prender muito, né, encarcerar muito, em vez de ressocializar. Mas essa é uma política que o governo escolheu. É uma política que a Secretaria de Administração Penitenciária escolheu. Não cabe a nós a crítica. Até cabe a crítica, mas assim, nós temos que procurar críticas que sejam construtivas,
Será que um modelo misto não nos auxiliaria a diminuir a população carcerária, a evitar tanta reincidência, né? A gente consegue isso, mas tem que ter discussão. Se não tiver discussão, se a população, se as forças vivas da sociedade não participar das decisões de polícia, não adianta. Né? O Estado sozinho ele vai agir do jeito que ele bem entende, mas ele tem que ouvir a sociedade do outro lado. Aí, ó, depois dessas 4 polícias, ainda tem mais uma. Qual? Eu não sabia. Então, você sabe, mas você não percebe. Tem mais uma força de segurança. Eu vou falar força de segurança por quê? Porque também nós temos as guardas municipais. E São José tem uma guarda gigantesca, forte, operante, atuante. Percebeu? Olha só o universo que a gente tem sobre segurança pública e a gente, às vezes, não se dá conta, né? Então, percebam, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal, nós temos o Putim, nós temos o Centro de Ressocialização ali do lado do primeiro DP, que é presídio feminino, nós temos também a Guarda, que eu acabei de falar, que protege os próprios municipais. Então, nós temos um sistema de segurança robusto em São José dos Campos. Agora, nós temos que trabalhar para quê? Para que esse sistema robusto sirva à comunidade, e não que faça a comunidade sofrer. Concorda? Sim, por isso que a sociedade precisa discutir mais segurança pública. E segurança pública se discute assim, sentando e verificando, criando alternativas ao que existe hoje que está dando errado. Mas também não é você chegar numa reunião ou num grupo de pensadores, de planejadores, vou chamar assim, né? E falar que está tudo errado. Não, está errado, está sendo feito assim, está dando certo. Né? A gente não vive boom de violência na cidade. Nós vivemos alguns problemas relacionados à segurança, a gente vai falar já já. Mas, por exemplo, número de homicídios em São José dos Campos. Nós tínhamos, há 8 ou 10 anos, nós tínhamos, por exemplo, mais de 150 mortes por ano, homicídios por ano, no município de São José dos Campos, na cidade. Hoje, essa média está girando em torno de 50, 60 homicídios por ano. É muito, lógico que é muito. 60 pessoas morrendo, sendo mortas, é muito. Mas se nós compararmos com os índices lá de 2010, nós diminuímos bastante. Mas tem outras coisas. Tem roubo? Tem tráfico. Nossa, tráfico tem mesmo. Mas só que tráfico já não é um problema só de polícia, é um problema que é estrutural. Tem famílias que vivem do tráfico. Pagam água, luz, faz compra de casa com o dinheiro do tráfico. Como é que a gente aborda isso? Será que é só a polícia que tem que resolver isso? Não é só um problema de polícia. A polícia vai lá e prende, mas aí coloca outro menino, vai lá e vai continuar fazendo o trabalho de traficante, de microtraficante. Então, percebam, segurança pública não é brincadeira. E não é uma discussão que nasce e morre assim, não, está resolvido. Não, são medidas que devem ser implementadas, verificadas e depois comparadas, se melhorou ou não. E não há problema nenhum se a gente foi equivocado em algum dado ou em alguma iniciativa e depois voltar atrás e retomar segurança pública, porque é assim que funciona uma sociedade que é dinâmica. Concorda? Sim, concordo, mas inclusive é assim que a gente faz também com a educação, é assim que a gente vai fazendo em outras áreas da sociedade, né? Há avanços, o que foi bom, avalia, o que não foi, volta, refaz, revê, o que pode ser melhor, e é um constante debate, né? Se a gente acha que simplesmente, ou muda o governo e arruma tudo, e a gente fica na boa, sem discutir, sem debater, sem levantar a hipótese, sem dar a opinião até mesmo de que acha que pode ser melhor assim, que acha que pode ser melhor assado, as coisas não mudam, as coisas não evoluem. Tem pessoas que têm que estar ali discutindo, debatendo, e a sociedade é muito importante nesse debate, você falou muito bem, tanto na questão da segurança, questão de segurança pública, mas também, a gente já teve avanços, você deu os dados de 10 anos atrás, na questão do homicídio, e eu posso falar também da questão da educação, nós tivemos grandes avanços na educação. Claro que tem que melhorar, assim,
muito ainda. Só que são avanços que, por exemplo, até um tempo atrás, a educação não era para todos. Sim. Não era. Não era Né? acessível, Então, né? assim, não era acessível para todos. E aí faz um movimento, primeiro, para incluir todo mundo. Aí Uhum. depois começa, incluiu, agora faz um movimento para qualidade. Então, primeiro foi a quantidade, inclui todo mundo, e agora vamos fazer um movimento para qualidade. Claro que andando junto, debatendo, tudo isso, essa questão também da educação. Então, eu vejo assim, a gente tem muito ainda para evoluir, o país, nessa questão de debate democrático, nessa participação política, né, nessa participação da comunidade, sabendo que ela faz a política, né? Ela tem que estar lá no CGU, ela tem que estar lá na escola, ela tem que estar lá no Conseg discutindo também a questão de segurança junto, falando, apontando. E aí você falou da questão da polícia, a gente também tem uma boa conversa com a Polícia Militar, com o sargento daqui da região, e da onde a gente sempre vai fazendo até parceria muitas vezes, né? Fazendo parceria para divulgar alguns trabalhos, e eles sempre apoiando, fazendo o papel. Então, não é. E a gente sabe também que a questão da criminalidade, essa criminalidade macro que para aqui na nossa esquina, né? Às vezes Uhum. para na esquina da nossa casa, mas a gente sabe que é algo bem maior, né? Que inclusive tem participação políticos até envolvidos. A gente não pode fechar os Sim, olhos para isso. sim. Políticos por trás do crime organizado. O crime organizado é organizado, inclusive organizado por alguns políticos, né? Então, infelizmente, Essa criminalidade que você fala, desculpa te interromper, só para dar um não, recorte. imagina, É assim, essa pode falar. criminalidade que você fala, na criminologia, que é a disciplina que estuda criminoso, vítima, o crime e a sociedade, ela Ah, chama de criminalidade de massa, ou seja, todos os tipos de crimes. E o engraçado é assim, que quando há críticas que a polícia tem que ser violenta mesmo e que não pode tolerar, peraí. E aquele criminoso que pratica golpe pela internet, que causa prejuízo a uma infinidade de pessoas e está sentado aqui na frente de um notebook e está causando prejuízo para as pessoas de forma indefinida. Essa pessoa também não pode tem fica vai na ilesa? truculência? Quem Então. toma rachada, quem está morando lá longe? Não. Então, percebam que às vezes há críticas que a polícia tem que agir assim com determinadas pessoas, mas aquele outro não precisa. Ah, não precisa. Para que fazer isso? Para que invadir a casa de fulano de tal? O cara nunca fez mal para ninguém. Ué, Então, é assim. Então, nessa hora, eu tenho algumas críticas, assim, né? Porque, de fato, eu quero ver o combate à violência, o combate à criminalidade, e que o pau que bate em Chico bate em Francisco, né? Então, também. se pega o menino lá da periferia, lá do bairro pobre, que é preto, negro, jovem, mas também que pegue com o mesmo Intensidade? peso, com a mesma intensidade, o cara lá da Alphaville, né? Porque a polícia foi lá, bateu na porta, o cara peitou, o cara gritou, o cara falou, meteu o dedo na cara do policial. E assim, lógico, o policial fez toda a parte dele ali, mas às vezes o que eu sinto é essa diferença, né? Sim. Eu vejo que não, que tem que ser para combate, tem que ser tão pesado quanto. E às vezes eu acho que tem uma diferença. Ô, Juliana, tem uma pergunta aqui, uma não, duas, que eu gostaria de parar o Pode, nosso pode, para poder ler, falar. pode ler, porque eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui, Kleber. Eu vi algumas Ah, pessoas, deixa eu aproveitar então, já que você deu um tempo, deixa eu só cumprimentar algumas pessoas, e aí você responde, porque eu não estou conseguindo ver algumas perguntas. Então, eu quero aqui, ó, dar boa noite para a Eva, para a Rosana, para a Cida, a tia Cida, né? Minha mãe também que entrou na live, a Ingrid, Maria Aparecida Machado, Rodolfa, a Vera, Raquel, Cibele, eu acho que é Antônio e Jarbas. Quero cumprimentar a Silvana também, que entrou. Obrigada pela participação, porque eu fui vendo o nome e fui anotando aqui, porque aqui no meu computador está ruim, eu não estou conseguindo ver as perguntas. Mas se você viu alguma, a Luciana também que está acompanhando. Obrigada, Lu.
Thalita Não, também. Boa noite. Vai o lá. Cláudio Fernandes falou, doutor, quando o governo irá retomar ou reformar o primeiro DP aqui de São José dos Campos? Então, é um prédio que necessita de reforma. Ele é o cartão postal da Polícia Civil em São José. Mas parece que existe um problema que é burocrático, porque o prédio pertence ao município, e quem ocupa é a Polícia Civil, que pertence ao governo do estado, e a fachada dele foi tombada. Então, tem uma série de empecilhos que são legais para que ele seja reformado. Nós gostaríamos muito, eu trabalho lá, gostaríamos muito que ele fosse reformado, que ele fosse o cartão, voltasse a ser o cartão postal da cidade, que as nossas dependências internas fossem acessíveis, que fossem amplas, que fossem agradáveis de receber as pessoas naquele ambiente. Então, eu não sei, mas eu espero que em breve eu espero que seja o mais rápido possível nós tenhamos uma reforma lá, mas eu não sei quando, tá? E a segunda pergunta foi sobre ai, meu Deus, a criação de um distrito policial lá na Zona Leste, porque a Zona Leste tem crescido demais, né? As pessoas que não andam pela cidade acham que a Zona Leste é até o Vista Verde, mas na verdade tem Vista Verde, tem Novo Horizonte, tem. Nossa! Bairrinho, Santa Helena, Portal do Céu, Michigan, Majestic. Majestic, e vai. Cajuru, né? Muito, muito grande. E tem estudos que dizem que naquela região moram mais de 250 mil pessoas, ou seja, é um contingente de pessoas gigantesco. E nós temos apenas o sexto DP lá. Então, eu em conversa com superiores, tem estudo para que alguma coisa seja reformulada na distribuição dos distritos para que aquela população seja atendida, sim. Opa, não pode, a polícia não pode deixar de atender uma região por conta da distância. Aliás, é por causa da distância que tem que existir a presença da polícia lá, tá? Sim. Quem falou isso Mas foi eu quero... o Cláudio Fernandes. Mas eu quero voltar nesse assunto, doutor Kleber, porque esse assunto foi exatamente, eu conheci fazendo essa discussão, né? Fazendo essa discussão sobre uma nova DP com abaixo-assinado. Aqui, ó, o Wagner, obrigada, Wagner, por participar da nossa live. Inclusive, nosso pré-candidato. Boa noite, Wagner. Um abraço para você, meu querido. E nós falamos sobre a delegacia, sobre o DP lá, ontem, na live que nós fizemos, que o restauro lá, a pintura, tudo, ia ser por conta também do Centro Vivo, que estava todo um projeto de Centro Vivo, e a delegacia fazia parte disso, né? Sim. O Wagner está falando, a última reforma da primeira DP foi ainda quando o Carlinhos era deputado estadual e liberou emenda parlamentar para a reforma. Pouco o Wagner tempo, falando. Né? Eu moro em São José há 13 anos. Eu conheci o DP do jeito que ele é hoje. Nossa, desde 2007 ele é azul. Em casa, minha filha brinca que lá você trabalha na delegacia do prédio azul. Do DPA, né? E aí, o Wagner está falando algo aqui que eu até vou voltar ao assunto que a gente estava falando. Eu conheci o Dr. Kleber exatamente discutindo uma nova DP ali para a Zona Leste, né? E porque é um absurdo. E nós fizemos abaixo-assinado, né? Eu não sei se chegou até você, Dr. Kleber, mas nós fizemos abaixo-assinado ali na região. Ficou sabendo? Nós mandamos para deputado, nós mandamos para a Secretaria de Políticas, Secretaria Pública de Segurança, né, do Estado. Tivemos uma resposta, né? Uma resposta que está entalada aqui ainda, que a luta não pode acabar, não pode morrer, porque, assim, é uma região, como você falou mesmo, é uma região enorme, e para uma delegacia, então, é inaceitável isso. E mais, até um dado que nós levantamos, a resposta da Secretaria de Segurança Pública foi que não tem necessidade. Mas veja bem, nós temos um contingente de polícia aqui, doutor Kleber, para você ter uma ideia, de 15 anos atrás. É o mesmo número. E aí, pensa São José dos Campos de 15 anos atrás, São José agora triplicou o número de moradores. Então, assim, falar que não tem necessidade, e ainda mais nesses bairros do Fundão, da Leste, quando acontece alguma ocorrência,
é complicado, porque a delegacia ali é o DP do Vista Verde, né? O sexto DP do Vista Verde. É o sexto DP da Vista Verde. Então, imagina, é muito longe, é inacessível, demora, enfim. A gente sabe de toda a problemática que não é por conta da polícia, é exatamente porque o contingente para você atender todos esses bairros, toda essa região, é muito grande. É É. muito grande. Então, esse debate de segurança pública, a gente não está alheio a continuar esse debate, não. A gente quer, sim, que a nossa cidade, assim como está cresceu, estamos com quase 700 mil habitantes, se já não bateu 700 mil habitantes, a gente está Uhum. chegando lá. E impossível uma cidade desse porte continuar com o mesmo número de policiais de 15 anos atrás. Né? É. Então, é algo assim que realmente é urgente para que faça algo. E a mesma. Agora, o mesmo DP aqui da Vista Verde atende Fundão da Leste e atende Putim, né? Jardim da Também. Grande, Putim. Também. Então, imagina, é coisa assim, que não dá nem para entender essa Então, dinâmica, não sei, é complicado. Mas, mas enfim, para a gente poder fala. discutir isso, essas dificuldades que a cidade enfrenta, né, o município enfrenta, porque é um problema social, né, a falta de Sim, policiamento lá. Então tem que ser conversado, polícia, que é Estado, e governo municipal. Mas nós sim, que somos, eu vou me colocar do lado do cidadão, eu sou policial, mas vou me colocar do lado do cidadão. Nós também temos que analisar as coisas com inteligência, vamos ver o que é possível fazer. Por quê? Porque hoje o perfil das polícias, elas têm mudado, assim como a sociedade está mudando. Vocês vão perceber isso da seguinte maneira. A polícia militar, ela está dando ênfase ao policiamento que é mais dinâmico. Por isso ela emprega motos e emprega viaturas, em detrimento de uma base policial. Algumas pessoas falaram que queriam uma base lá no Eugênio de Mello, uma base, por exemplo, Polícia Militar lá no Majestic, no Novo Horizonte, não importa o local, uma base de Polícia Militar. O problema da base, e eu falo isso por estudos, tá? Assim, na doutrina, é que a base, ela retém o policial, ela vai manter um policial preso naquela base, enquanto ele poderia estar fazendo policiamento preventivo naquela região. Então, e não só naquele lugar, naquela praça que ela foi instalada. Então, e são 24 horas por dia, não pode uma base policial ficar fechada à noite, né? Porque já que precisa a todo momento. Então, a Polícia Militar optou por criar um sistema centralizado de chamadas, que é o 90, e retirar as bases policiais. Por exemplo, aqui no Jardim das Indústrias tinha uma base, foi fechada, e privilegiou-se o quê? O policiamento motorizado, que aí esse policiamento motorizado pode ficar aqui no Jardim das Indústrias, no Limoeiro, no Urbanova, no Alvorada, e assim por diante, percebeu? E assim vai ser na Leste também. Só que o que precisa é que tenha mais contingente para enfrentar 250 mil pessoas trabalhando, morando e sofrendo com a criminalidade naquela região. Isso é o lado da Polícia Militar. E o nosso lado, o lado da polícia que investiga, que reprime os crimes. A Polícia Civil tem investido em tecnologia. Então, com a pandemia, muitos projetos que estavam engavetados, que aconteceu, tiveram que ir para a linha de frente. Para vocês terem uma ideia, eram 5 ocorrências que eram registradas de forma digital. Com a pandemia, pulou para 16, inclusive violência doméstica. Né? Até então, violência doméstica era uma situação que falava assim, não, violência doméstica tem que ter atendimento especializado, direcionado, feito por mulher. Mas o que aconteceu? A pandemia acabou aumentando o número de violência contra a mulher. Então, peraí, vamos dar ensejo a que a violência doméstica também seja atendida via virtualmente. Online, né? Isso, e Virtual. depois o atendimento profissionalizado, especializado, feito pelas DDMs. Porque a DDM carrega um número absurdo de ocorrência nas costas. As pessoas acham que a violência doméstica é marido e mulher e acabou. Não, tem uma gama imensa. Marido e mulher, pais e filhos, criança que é vítima de crimes sexuais e que são crimes que todos nós queremos punição, queremos investigação, porque não pode acontecer,
Então, foi assim que a Polícia Civil se preparou agora com a pandemia e tem feito muito mais por conta da pandemia, né? Criando escritórios virtuais para nós policiais, acesso a vários sistemas de pesquisa. Para quê? Para melhorar a investigação. Então, a tendência da polícia que reprime, da polícia que investiga, vai ser cada vez mais se concentrar, até por conta do pequeno número de policiais que nós contamos hoje. Entendi. Bom, tem algumas falas aqui, eu vou aproveitar e cumprimentar mais algumas pessoas, e tem um comentário aqui de uma mãe, que como mãe, como pai, eu acredito que... E aí ela tem uma preocupação, a Edna, a Cláudia Santos, eu pedi para a Natália colocar ali depois da Cláudia, que é um pouquinho do que a gente estava... Vou cumprimentar aqui a Evelyn, o Vanelli, a Silvia Helena, a Fátima França, a Cláudia Santos e a Edna Moreira. Obrigada pela participação. E a Cláudia falou aqui, doutor, eu como mãe tenho medo de deixar meu filho de 11 anos brincar na rua por ser jovem e negro. Dou educação para ele, e ele é muito educado e não se envolve com coisas erradas. Mas percebo que a abordagem policial é muito violenta contra os negros. É o que a gente começou a falar, né? Infelizmente, isso ainda é um racismo que a gente vive aqui no Brasil, velado, né? Infelizmente, é um racismo velado. Já avançou várias coisas, essa situação já teve um avanço de melhorias, mas ainda tem muito que melhorar. A abordagem policial de não estereotipar é uma delas, né? De não olhar para um jovem negro e já associar à bandidagem. Então, e o doutor explicou bem a questão, essa mudança também dentro da própria polícia, né? Isso também está acontecendo, está sendo falado, está sendo discutido e debatido na própria polícia, né? Então, eu vejo que tem acontecido, claro que a exceção, em todo lugar tem a exceção, e a gente tem que combater a exceção e tem que ter punição para esses que... essa sensação que às vezes eu tenho, e eu queria falar com você mesmo e perguntar, por que a gente tem essa sensação, às vezes, doutor, e qual o caminho que segue quando o policial, ele comete esse tipo de abuso de poder, porque às vezes eu tenho a sensação que é uma impunidade ao policial, né? E não só eu, como muitas pessoas já falaram, mas não vai acontecer nada, é policial investigando policial, já fica ali no próprio batalhão e não tem punição nenhuma. Como que é? Eu não consigo entender, eu não consegui entender ainda essa situação. Eu queria que você me explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando, se essa sensação de impunidade é real, mesmo você sendo polícia, mas eu queria que você me falasse, é real ou não? Não é real, Juliana. Tem sim a investigação, tem uma certa punição, claro que pode melhorar. Como que é isso? Vamos lá. Primeira coisa, nós falamos que são exceções, são as exceções, tá? Em que pese ser muito ou pouco, elas acontecem todos os dias. E a polícia tem punido os excessos. Numa conversa recente que eu tive com um colega da Polícia Militar, com um oficial da Polícia Militar, ele mencionou que anualmente a Polícia Militar expulsa mais de 320 policiais todos os anos. Nossa, então é um número grande. Não sabia. A gente precisa entender que é um número grande de policiais que estão sendo expulsos. Então, não há... pode até acontecer de que, para a sociedade, diante dessa imensa gama de informações de que há muita violência, não se pune. Não, a Polícia Militar pune sim. A Polícia Civil pune também. Todos os anos, muitos policiais são demitidos por conta de violência, por conta de corrupção, por uma série de eventos negativos. As polícias punem sim. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Agora, vamos saltar para o racismo, vamos saltar por que essas coisas acontecem. Saltar, mas discutir, né? Não vamos resolver, não. Por quê? Porque eu já conversei com muitos policiais, civis, militares, já conversei com advogados, com gente que milita, com pessoas que militam na advocacia,
professores, e nós não conseguimos, eu pelo menos não consegui identificar o que acontece com o racismo no Brasil. Por quê? Porque boa parte da polícia militar é formada por pessoas que são de origem afro. Ou o pai é negro, ou a mãe é negra, ou os dois são negros, ou os avós são negros. Um traço de africanidade tem nos policiais. Na rota, eu conversando com um amigo pessoal, tenho ele em alta conta, é major da rota. Ele mencionou, doutor Kleber, a rota tem 47% de policiais que são pardos e negros. Oficiais da rota, que é a polícia mais temida, é o grupamento mais temido da polícia militar, tem oficiais negros sob seu comando. Assim, a gente não sabe mais o que fazer, porque nós orientamos, nós conversamos, nós advertimos, nós adotamos todas as táticas, as técnicas possíveis para que a violência seja minimizada. Mas, infelizmente, nós não estamos acertando a conta. Assim, é complexo discutir tudo isso. Por quê? Porque também a polícia sofre porque ela não consegue identificar os motivos que geram também a reação do delinquente, eu vou chamar de delinquente, a ação da polícia. Então, percebe, apesar da polícia ter uma boa parte de policiais negros ou pardos, ela pratica violência contra pessoas negras e pardas que moram na periferia. Não era para ser mais próximo? Peraí. Não era para ser mais... Peraí, doutor Kleber. Eu acho que você vai... Não sei você. Deu uma sumida, não deu? Eu acho que deu uma sumida aí. Foi um passamento rápido. Eu estou aqui. Então, eu não estou enxergando. Aí, por que a polícia, mesmo ela é uma polícia que tem aí a sua maioria também de família oriunda ou parentes negros, e por que né, nesse contexto é uma polícia que acaba também sendo violenta? Mas você estava falando da questão do delinquente, eu perdi o raciocínio que você estava falando. Então, o raciocínio é básico. A polícia militar, a polícia civil é formada por gente simples. Tá? Eu sou de escola pública. Eu estudei, ralei e consegui chegar ao cargo de delegado de polícia, mas muitos que trabalham na polícia como operacionais, investigadores, escrivães de polícia, são de família humilde. A grande maioria, 80%, é de família humilde. Na polícia militar também não é diferente. Gente humilde que ralou, esforçou para conseguir vestir, usar a farda da polícia militar. Não é à toa que nós observamos policiais pedindo carona. Por quê? Porque está no começo da carreira. Tem uma família para cuidar, tem um monte de compromisso para saudar. E por que a violência contra justamente quem eles deveriam defender? Então, é uma discussão que precisa sair da sociedade e ir para dentro da polícia. Eu sempre enfrento uma série de dificuldades quando eu tenho esse discurso dentro da própria polícia. Não, que isso, rapaz? Primeiro que você nem preto você é. Calma. Eu não sou preto, mas meu pai é preto e eu estou honrando a cor que ele me deu. Então, eu tenho que lutar por ele. Não, mas ele já foi. Não, mas eu tenho meus filhos. Não, meus filhos não são pretos, eles são brancos. Mas eu tenho que lutar por quem? Eu tenho que lutar pela raça. Eu tenho que lutar, antes de tudo, eu tenho que lutar pela igualdade entre as pessoas. Sejam brancos, pretos, amarelos, não importa. Eu tenho que lutar para que todos sejam tratados com igualdade. O judeu, o nordestino, o sulista, o japonês. Eu não quero saber, eu quero igualdade. Agora, como é que nós tratamos de igualdade com pessoas que passaram uma história sendo tratados com desigualdade? Aí não dá. Aí eles precisam ser elevados. É isso. E tem um caso, agora você me fez lembrar. Eu acho que, assim, tem uma fala de um policial até conhecido, que não só dele, mas eu já ouvi. Mas eu era pobre, eu estudei em escola pública, e eu não fui para a criminalidade. Isso aí é desculpa de bandido, né? Foi a escolha dele.
enfim, eu acho que isso parte um pouco também da reação. Não sei, estou conjunturando aqui, estou pensando aqui. É um pouco daquela, mas você conseguiu, o outro conseguiu, mas e aí? Mas tem muita gente que não consegue, é aquilo que você falou lá no começo da conversa, tem gente que está vendendo para pagar conta e para pagar, para colocar comida na mesa. Enfim, entra na criminalidade, não estou passando a mão na cabeça de ninguém, Não, nem eu. e não é essa a ideia, né? Não, e se errou tem que pagar, e com rigor da lei que seja, né? Mas, assim, ótimo que você saiu, ótimo que você não entrou na bandidagem, que você teve uma oportunidade, teve um outro caminho, então vamos fazer para que a sociedade, mais gente, não caia nisso, né? Não vá para o caminho errado. E não tratar com violência e com mais violência aquelas pessoas que não estão conseguindo sair ou não conseguiram ter o mesmo caminho. E aí, eu quero só falar, o Marcelo Barbosa, eu queria que a Natália colocasse as falas do Marcelo Barbosa, que eu acho que foram bem pontuais, eu achei bem interessante as colocações dele. Obrigada, Marcelo, pela sua participação, não só dele, mas de várias pessoas, mas é que ele colocou aqui, ó, a gente estava falando do racismo, não é mais velado, está bem transparente, os racistas e a polícia, que é uma ferramenta de opressão do Estado, estão se sentindo representados por um presidente que comunga dos mesmos preconceitos, o que agrava essa situação. Eu acho que, em parte, eu acho que isso é verdade. Eu concordo um pouco com essa fala do Marcelo, porque se você tem um representante que faz um discurso racista, homofóbico, um discurso que a violência se combate com violência, você acaba, pessoas que acreditam naquilo ou acham que aquilo que é o ideal. O Estado, elite escravocrata, é especialista em jogar o pobre contra o pobre. Não só pobre contra o pobre, o rico contra o pobre, e as diferenças, né? Aquele que mora em um lugar, o outro já exclui, a história pessoal de cada ser não pode ser referência para outros 200 milhões de brasileiros. Exato. Uhum. Eu tenho aqui, a gente já está quase chegando no final da nossa conversa, doutor Kleber. Apesar que a gente tinha muita coisa para falar, eu acho que você explanou muito bem, expôs muito bem, falou muito bem das ideias, do que a gente veio falando aqui, mas tem muito mais coisas, né? A gente podia falar de armamento, a gente podia falar da violência doméstica, né? A gente podia falar de vários outros assuntos em referente à segurança pública. Eu acho que pode dar uma outra live, e aí eu já tô fazendo um convite aqui, uma intimação. Eu estou fazendo uma intimação aqui, por uma outra live, para a gente debater mais sobre esse assunto que é tão importante. Mas a pergunta era, né, segurança e cidadania, se violência se combate com violência. E aí, eu tenho uma opinião, eu quero ouvir a sua, mas eu tenho como professora, e pensando numa sociedade que dê oportunidade para as pessoas, uma sociedade que seja mais equânime, né? Uma sociedade que realmente, quem mora lá naquele bairro afastado, tenha condições de ter esporte, tenha condições de ter uma educação bacana, que tenha condições de lazer, enfim, que isso pode, de verdade, mudar a vida das pessoas e ele não ir para um caminho. Então, eu acho que chegou na polícia, chegou a ser preso, é porque falhou várias etapas aí, né? Falhou políticas públicas, falhou a família, falhou a escola, falhou a igreja, falhou a sociedade, falhou a gente, porque não é só, né? Não é só aquele menino que virou bandido que o erro é só dele. Eu acho que tem muita gente que ele passou. Eu fico pensando nos meus alunos que passaram pela minha mão, né? Eu falei assim, meu Deus, eu tenho uma responsabilidade grande. É lógico que se ele chegou e virou bandido, dói o coração porque passou pela nossa mão, mas foram falhas, de repente. Falhou, né? A família falhou, a igreja falhou, e chegou a isso. Mas, então, políticas públicas são importantes, políticas públicas para comunidades que estão afastadas, para as comunidades que estão longe do centro, que não são visíveis, muitas vezes que não são visíveis.
né? Que é melhor ficar lá longe mesmo. As comunidades, porque a escola, o esporte, o lazer, tocar instrumento, enfim, música, teatro, enfim, você dá atividade para essas crianças, faz com que tenham uma outra perspectiva, né? Sim, E aí, somando depois com a questão do emprego para o jovem, dá uma outra perspectiva, dá um outro olhar, né? Que ele pode fazer algo, pode ser algo, pode encontrar algo que ele goste e que não precisa ir para um caminho do crime, né? E aí, juntando com a questão da violência, esse combate com violência, acredito, eu não acredito, eu quero continuar sendo pacifista e sonhar por um mundo mais pacífico, melhor, de paz mesmo. Eu não acredito que a violência se combate com violência, mas eu queria ouvir de você, da segurança pública, que é da segurança pública, a resposta do nosso tema. Ô, Juliana, eu vou falar da polícia que eu trabalho. Eu ia falar da minha polícia, mas a polícia é de todos nós. É a polícia que eu trabalho. Eu tenho lutado. Eu tô nessa polícia há mais de 30 anos. Então, não tem como eu não gostar dela. Não tem como eu falar que eu não aprecio trabalhar pela sociedade. Eu servi a vida inteira a sociedade. Eu não posso falar que eu não gosto da polícia. Se alguém interpreta de uma forma equivocada as minhas falas, é porque a interpretação é dela. Mas o sentimento que eu tenho pela polícia, por segurança pública, o melhor possível. Por quê? Porque eu penso numa polícia que seja cidadã, uma polícia que respeita qualquer pessoa. E eu falo isso porque eu ainda faço plantão, eu ainda prendo pessoas. Quando eu recebo alguém na delegacia de polícia, ou policial militar conduzindo pessoas detidas, eu lamento todas as vezes, porque apesar de ser um troféu para a polícia, né, estar prendendo alguém, mas significa o quê? Que a sociedade errou. Em algum momento, como você falou, a sociedade errou, infelizmente. Ou os pais, ou a escola, alguém errou para aqueles meninos estarem sendo conduzidos para uma cela, para serem tratados como bicho, vai para uma jaula. Mas eu ainda acredito que a melhor forma de fazer polícia é se aproximando da população. Violência jamais vai resolver os nossos problemas. Jamais. Por quê? Porque quando você usa violência, você está permitindo que o outro também use violência contra você. Isso é fato. Isso é instinto animal. Se você me ataca, eu vou te atacar também. É assim. Então, quando eu falo da nossa polícia, da polícia que eu trabalho, eu quero dizer o seguinte: nós trabalhamos na formação e na complementação dos policiais. Nós falamos a todo momento, direitos humanos têm que ser respeitados. Nós temos na nossa academia de polícia um centro de direitos humanos. Lá é pós-graduação para cuidar ou para passar ensinamentos para policiais ou pessoas da sociedade que queiram conhecer a polícia, que queiram estudar a polícia, que queiram contribuir para que a polícia seja cada dia mais digna, cada dia mais ao lado do cidadão. E a gente tem que parar de ficar discutindo se é criminoso ou não. O criminoso ele vai existir em todo lugar. Ele existe no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania. Ele vai cometer crime sempre. Não é o nosso cidadão, não é o brasileiro que comete crime. Todos nós, o ser humano comete crime. Ele vive para errar. A todo momento ele está errando. Algumas vezes ele erra mais porque é crime, outras vezes ele erra em outra área, ou na família, ou no trabalho, ou ele engana no trabalho, ou ele é preguiçoso, ou ele não colabora na escola. Mas percebem, são as diferenças. E nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Para encerrar, né? Já passamos um pouquinho da hora. Eu ainda acredito que nós podemos fazer uma polícia melhor. Eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso que eu fiz no ano passado, que é um sistema de justiça criminal. Eu passei mais da metade do meu trabalho falando que nós precisamos investir em governança corporativa em rede. Mas o que é isso? É tão simples. Nós precisamos nos falar, nós precisamos nos comunicar. Eu, policial civil, eu, delegado de polícia, eu tenho que falar com o oficial de polícia militar, eu tenho que falar com o comandante da guarda,
eu tenho que falar com as autoridades que estão aqui na mesma linha de comando. Por quê? Porque quando eu falo, eu estou olhando nos olhos, eu estou sabendo o compromisso que ele está assumindo comigo. E não chegar lá, vir uma ordem genérica, abstrata, que ninguém cumpre. Então, essa governança em rede é que faz as coisas acontecerem. Nós podemos conversar em outra oportunidade tranquilamente, mas só para vocês perceberem, quando surge um evento que demanda envolvimento da Polícia Militar, por que a Polícia Civil não é engajada? Quando existe um envolvimento, uma exigência de participação da Guarda Municipal, por que a Polícia Civil não participa? Porque toda apuração é feita por nós. Então não adianta fazer essa prevenção, evitar, sendo que nós não temos acesso a nada, nós não coletamos prova, o acesso às provas é difícil. Vamos governar em rede, gente. Nós estamos aqui para construir uma cidade melhor, para construir um município melhor. Não é para eu me vangloriar. Aliás, quem sou eu? Quem sou eu sem uma cidade segura? Na verdade, eu sou o fracasso. Se minha cidade é ruim, eu sou fracasso, porque eu não ajudei a fazer uma segurança melhor. Não é? É verdade. Responsabilidade grande. Então, e mas assim, tem que ter essa rede que você falou é essencial, né? Porque você está ali. Vocês aí que está no legislativo, incentivar e cobrar. Incentivar é muito bom, mas tem que cobrar que essas instituições sejam mais integradas. A gente fala que vai unir Polícia Civil com Polícia Militar. Um dia pode até acontecer, mas enquanto isso acontece, vamos ser integrados, vamos conversar, né? Vamos sentar quando puder, em volta de uma mesa e vamos discutir os problemas efetivamente, e não só abstratamente. Concorda? É assim. Concordo, porque, inclusive, a gente vai lembrando, né? Eu participo do Conselho da Mulher, e o Conselho da Mulher não é só a vereadora e o pessoal que faz políticas públicas para as mulheres. Não, é o pessoal da educação, é o pessoal da saúde, da assistência social, da segurança pública, tá lá, policiais, guardas e PMs, e não sei se tem civil, mas tá lá junto, pensando na questão da violência e pensando na questão das mulheres, né? Então, é uma rede, porque tem que ser uma rede de apoio, uma rede de proteção e apoio às mulheres e seus filhos. Então, não dá para você pensar só a questão, a violência da mulher é só para ir lá na DDM, é só a DDM que resolve a polícia. Não, tem toda uma rede por trás que precisa né, uma rede de apoio. Então, de fato... Só para tocar nesse assunto, eu tenho comigo, assim, e doutrinariamente, o direito penal, que é o que a DDM faz, né, que é apurar o crime, é a última razão. Quando chega na DDM, é porque todo mundo fracassou, mais uma vez, a família, os amigos, os pais, os filhos, que também são vítimas, todo mundo fracassou, e que motivou a mulher ir até a polícia, a Delegacia de Defesa da Mulher, para registrar uma ocorrência com uma pessoa que ela ama. Senão não teria casado, né? Então, todo mundo falhou. Aí joga toda a responsabilidade na polícia que investiga, na Polícia Civil. A DDM não faz nada. Horas. Quem fez até agora? Até agora ninguém fez. E o que a polícia vai fazer? Vai apenas apontar que aquela pessoa merece uma punição. Isso todo mundo já sabia. Mas não é só isso. Nós precisamos construir relacionamentos e não destruir. Concorda? Sim, concordo. E a polícia integrada, eu acho que tem que ser um caminho no qual você realmente falou, né? E não só... É claro que são várias questões que nós abordamos aqui. E a polícia integrada, aí a discussão dentro da própria polícia sobre essa questão do olhar com o outro e não estereotipar, né? A questão da violência, que não se combate violência com violência, pelo contrário, só gera mais violência, que você falou muito bem, animais, porque se você vem violento comigo, eu não vou simplesmente abaixar a cabeça, né? E aí vai cair até na questão do armamento. Eu assim, acho que o armamento para massa, eu acho que é perigosíssimo, eu não consigo imaginar, as pessoas vêm defendendo armamento como se, eu vou me defender em casa contra alguém que entra, só que, ok, tem pessoas que a gente sabe que até pode saber usar, ou até mesmo realmente guardar na sua casa, e
E aquelas pessoas que a gente vê aí que sai na rua com uma arma e qualquer briga de trânsito já saca o revólver e já resolve na bala. Eu começo a ficar com medo, nervosa com essa questão. Ô, Ju, Mas pode falar. deixa eu filosofar agora. É assim, ó. Vai. As coisas que eu tenho comigo. Existem dois sentimentos que movem o ser humano. Um é o amor, que a gente já sabe. Aí, quando você demora um pouquinho a mais para falar, a pessoa fala, o outro deve ser o ódio. Então, não é o ódio. O outro sentimento que faz as pessoas mudarem ou reagirem é o medo. É o medo que faz as pessoas se comportarem desta ou daquela maneira. Por quê? É o medo de perder a pessoa que ama, é o medo de morrer. Por isso o menino reage à polícia. É o medo de enfrentar uma situação, é o medo de ir para a escola, é o medo da pandemia, é o medo. Não é o ódio. Lógico, o medo gera o ódio. De tanto sofrer violência, alguém vai sentir ódio da polícia. Claro, sofre violência, mas perceberam? Agora, ninguém está falando do amor. E não estou falando que das pessoas têm que se amarem e viverem lá. Não. É amor de ser humano, de respeitar o próximo, de considerá-lo. Isso sim muda o mundo. Agora, a violência. Não muda. Não Concordo. muda. Olha, se eu vou falar para você, claro que eu conheço vários policiais que eu confio, né? E sei que são bons policiais. Não, eu acho de fato, que é bom, viu? Eu acho que nós somos bons policiais. Eu acho. Modéstia à parte. E aí, conversando com você, doutor Kleber, e não é de hoje que eu conheço, mas assim, conversando e conhecendo as ideias e como você olha para a polícia, que você está há 30 anos, e faz esse movimento dentro da polícia, que não é fácil, né? Que não deve ser tão fácil esse debate, e até falar de amor, né? Na questão amar a população é como que é? Deixa eu só ler aqui, ó, Marcelo Barbosa. Amar a população é terceirizar ao cidadão comum o dever do Estado em relação à segurança pública. Amar a população é terceirizar ao cidadão comum o dever do Estado em relação à segurança pública. Armar! Nossa, já comecei aqui, ó. Marcelo, já comecei aqui. Opa, Marcelo, eu estava gostando da sua fala, comecei a achar estranho. Não, mas é isso, eu também acho, Marcelo. Concordo. É terceirizar para a população. E essa fala de amor aí que você falou no final, não é romantizar, não. É o amor do ser humano, é você amor ao próximo. Pensar em amor ao próximo, de fato, né? Verdadeiramente amar ao próximo. E, enfim, e aí faz com que a gente olhe para a polícia. Obrigada, doutor Kleber. Você, conversando com você, faz com que a gente pense, poxa, tem policiais, assim como em todos os lugares, tem policiais bons, policiais que a gente pode acreditar, e tem policiais aqueles que a gente realmente tem que descartar e tem que tirar da polícia, porque só suja o nome da corporação, né? Infelizmente. E claro que tem em todos os lugares, mas... Eu tenho comigo que gente ruim tem em todo lugar, não é só na polícia, né? Tem professor ruim, tem cozinheira ruim, né? Tem médicos, advogados, pedreiros. Isso. Mas são pessoas, cada um tem seus defeitos, suas virtudes. O trabalho nosso, que consegue enxergar que essas pessoas ou são ruins ou que precisam melhorar, é identificar e fazer com que elas melhorem, né? Se não melhorar, tem que excluir da polícia. Sim, tem sim. É assim que vai funcionar. A sociedade funciona assim, né? Freios e contrapeso. E se alguém errou, vai ter que pagar, tem que ser punido, sim. Mas é isso. Tá certo. Que bom. Obrigada, olha. Foi uma live, assim, muito boa, 1h15 de live. Se deixar, a gente vai falando. A gente vai falando, porque assunto tem. Mas vamos deixar para uma próxima. Quero mais, né? É verdade. E tem assunto. Eu quero, de verdade, agradecer, doutor Kleber, você pela participação, pela sua disponibilidade, né? Pela sua disponibilidade em fazer esse bate-papo comigo, conosco, né? Porque tem várias outras pessoas também junto com a gente, ouvindo e concordando e dando... E depois a gente tenta responder, na medida do possível, os comentários. Mas agradecer, doutor Kleber, pela
pela sua disponibilidade. Obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu que agradeço pelo convite. Foi bom participar, muito gostoso, agradável. Tanto por você, que me considera muito, fico lisonjeado com isso. A atenção que a Natália me dispensou, a sua assistente aí, a sua parceira, o Daniel, que também está sempre junto com a gente, conversando, batendo papo, e as pessoas que colaboraram aqui com as perguntas, com os comentários. Em sendo possível, aí eu vou procurar responder às perguntas que tiverem, com o maior prazer, pelo Facebook. Se quiserem me adicionarem lá para bate-papo, alguma coisa, para compartilhar o que pensam, eu estou à disposição, porque o que a gente precisa é que as pessoas conheçam mais as outras pessoas, que também conheçam as dificuldades que a gente enfrenta, o distanciamento que a gente tem, mesmo antes da pandemia. Não conheço, nem chego nem perto de polícia, nem não gosto de polícia. Para mim, polícia é... A gente tem que acabar com isso. Por quê? Porque a gente tem que construir. Né? Mais do que essa pandemia tem nos ensinado, é impossível. Ela está mexendo com as pessoas no sentido de nós nos reconstruirmos como seres humanos. É isso que a gente precisa, não é? É verdade. Doutor Kleber, ó, a Luciana falou que essa conversa ia a noite afora, viu? Então, está acompanhando. Quero agradecer a Roseli aí, ó, assunto para entrar madrugada fora. Quero agradecer a participação da Roseli, da Fabiana, e o Marcelo já fez uma sugestão aqui de segurança na escola, segurança nas escolas. O Dr. Kleber faz palestra nas escolas, com jovens, com os professores, a respeito de segurança nas escolas, mas também sobre como que é aquela política da paz, né? Gestão de crise e cultura de paz. Cultura de paz, que é assim, é muito importante. Boa sugestão. Luciano e Daniel, que estão aí participando também. Muito obrigada, Nath, obrigada a todos. Doutor Kleber, obrigada mais uma vez. Gostei muito. Tchau, foi um prazer, até mais. Até mais.